Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para mais um culto transmitido pela Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa abençoar você durante todo este culto nesta noite. Eu quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia 25 nós comemoramos o Natal e agora daqui uns dias estaremos comemorando o nosso Ano Novo. Por isso este culto é um culto especial de profunda reflexão para que você possa pensar no que foi o Natal e o que será o novo ano que se inicia. Antes de mais nada eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ler juntos este Salmo neste momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados irmãos, por meio deste salmo, nós somos convidados a descansar completamente em Deus. A confiar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a saber que Ele cuida de todas as coisas, que Ele provê a vida, o sustento a todos. Que nesta noite de culto você possa se entregar completamente ao nosso Deus. Que você possa descansar nesse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que nesta noite você possa se aquietar diante de Deus e pedir que Ele restaure nossa vida, restaure nosso ser. Quero convidar você a estar orando comigo neste momento, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão dos seus pecados. Deus amado e Pai querido, nós te louvamos por esta noite de culto, pela Tua palavra lida e refletida, por saber que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Deus, nós somos pecadores e reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos ao Pai, nos perdoa, Deus, nos perdoa de tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Pai. Nós não queremos entrar no novo ano, terminar este ano escravos do pecado, de uma vida que não glorifica ao Senhor. Nos ajuda a ter redenção na nossa vida e uma mudança completa. Que em nome de Jesus possamos viver para o Senhor, para a glória
do teu santo e bendito nome. Ó Deus, manifesta o teu perdão, manifesta a tua glória em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar conosco agora o hino de gratidão, hino 62. Vamos cantar este hino, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E após este hino, nós vamos então estar cantando as canções com o nosso ministério de louvor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém.
Olá, meu querido irmão. Nós vamos entrar então agora no tempo de intercessão, que é um tempo de demonstrar carinho, amor, afeto, preocupação com os nossos irmãos. Você é convidado hoje a orar pelos nossos missionários, por aqueles irmãos que se encontram enfermos, enlutados, pelo nosso governo, orar pela sua família, pedindo que Deus intervenha poderosamente. Amados irmãos, a oração é um meio de graça que Deus nos dá para interceder, para diante de Deus pedirmos, colocarmos as vidas daqueles que nós amamos, colocarmos a vida daqueles que precisam do Senhor Jesus. Então quero pedir você que feche teus olhos, vamos estar orando neste momento juntos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelas dificuldades que passamos este ano e temos a plena convicção que o Senhor nos sustentou em todo este ano. Obrigado pelo dia 25 em que nós vivenciamos a graça de olhar para os céus e saber que o Senhor veio ao mundo para nos salvar. Deus, obrigado pela família que temos, obrigado pelas dificuldades que passamos. Neste momento eu quero pedir ao Senhor que possa estar cuidando daqueles que se encontram em luto, daqueles que perderam seus entes queridos, que o Espírito Santo possa suprir, cuidar, proteger grandiosamente. Ó Deus, eu quero pedir também sobre aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar curando conforme a sua vontade e cumprindo o seu querer na vida de cada um deles. Ó Pai, eu quero orar pelos nossos missionários e pedir que o Senhor abençoe o Bira, a Patrícia, o André, sua esposa, o Fábio, a Stephanie e tantos outros missionários espalhados pelo mundo. Ó Pai, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. Que em nome de Jesus sua presença se manifeste. Oramos pelo nosso governo, nossa cidade, nosso prefeito. Oramos para que a cidade Cruzeiro e as cidades dos meus irmãos aqui também sejam abençoadas com a libertação, com a pregação do Evangelho. Oramos pelas igrejas que verdadeiramente têm buscado fazer o que é certo e honrar o Teu nome. Ó Deus, abençoe as igrejas, abençoe a nossa igreja, que nós possamos nos render a Ti. Ó Pai, oramos por aqueles que não Te conhecem, Deus, por aqueles que estão cegos, ó Pai, a Tua mensagem. Que a luz do Teu Evangelho, essa luz que transforma, adentre os corações dos pecadores, para que eles possam se render completamente a Ti. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos guarde. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer estar com você aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, para refletir um pouquinho mais profundamente naquilo que significa o Natal. Nós estamos hoje no dia 27 de dezembro, no último dia 25, sexta-feira, comemoramos o Natal. É a data que nós cristãos reconhecemos como o nascimento de Jesus. É sabido, claro, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas como cristãos adotamos esta prática de ter uma referência, um momento pontual onde nós lembramos do nascimento daquele que mudou completamente os rumos da história. Por isso, é com grande alegria que eu quero convidar você a estar participando conosco hoje, ouvindo da palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem para a nossa vida, refletindo um pouquinho mais sobre o que é o Natal, é tão importante que nós comemoramos no dia 25, mas também hoje, que a gente possa ter esse Natal presente na nossa vida. Vários teólogos já falaram isso ao longo da história, mas uma coisa muito importante, eles dizem que Jesus pode nascer por mais de 1000 vezes. Jesus não nascer no nosso coração, o Natal não faz nenhum sentido. Natal é tempo de lembrarmos que Deus se fez pequeno e frágil para nos salvar. Natal é um tempo de nos lembrarmos que nós temos uma chance. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, porque o Cordeiro que foi morto naquela cruz nos salvou. Nós temos a imagem do Natal junto com a cruz, porque sabemos que Natal significa salvação. E hoje eu quero falar com você, nessa noite de culto, que você está participando aqui de forma online hoje, eu quero falar sobre Feliz Natal, as boas novas em tempos de crises. Nós vivemos, encerrando aqui uns dias, esse ano que passou, 2020, daqui a alguns dias estaremos chegando a 2021, e o nosso coração viveu esse ano um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções, e nós sabemos que em tudo isso nós precisamos amadurecer. E para algumas pessoas talvez o Natal não foi tão agradável, alguns passaram no Natal sem pessoas que amavam, sem pessoas que consideravam, pessoas enfermas, pessoas doentes. Nós sabemos de casos aqui em Cruzeiro mesmo, de famílias que tiveram que passar o Natal com seu esposo ou esposa internado na Santa Casa por conta de Covid. E nós sabemos que são situações complicadas, mas apesar das diversidades, sim, é possível ter um Feliz Natal quando nós entendemos o Natal. Entendemos que Natal é um tempo de alegria, é um tempo de contar para as pessoas que existe shalom, existe paz, que o Deus Emanuel, Deus que está conosco, nos trouxe a paz. Então, eu quero neste momento convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vamos ler os versos 8 até o verso 14. Lucas capítulo 2, versos 8 ao verso 14. Eu quero convidar você a estar lendo comigo esse texto nesta noite de culto transmitido aqui. O texto diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomaram conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo, preste bem atenção no cântico: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. Amados irmãos, esse é um texto muito conhecido, onde os anjos aparecem para os pastores e anunciam o nascimento do Messias. Agora eu quero apontar 3 coisas nesse texto que são muito importantes. O primeiro delas é apontar para você um presente especial. Veja o que fala o verso 10, mais uma vez na sua Bíblia. Mas o anjo lhes disse, o que ele vai dizer? Não tenham medo. Talvez, amados irmãos, essa palavra, essa expressão, não tenham medo, é uma das coisas que mais nós precisamos hoje. Nós passamos, sim, 2020
Momentos que nós passamos por medo, por incertezas, por dúvidas. Mas a palavra do Senhor diz, não tenham medo. Quando os anjos se revelam aos pastores, eles dizem, não tenham medo. É interessante isso, porque a palavra de Deus, nós encontramos 365 vezes a palavra não temas. Um dia, uma palavra para cada dia do nosso ano. Deus diz a você, não temas. Não temas o que aconteceu, não temas o futuro, não temas o hoje, porque Deus está contigo. Quando nós celebramos no último domingo, no último dia 25, o Natal, nós celebramos o nascimento daquele que nos diz todos os dias, não tenha medo, não temas, independente das adversidades, independente das circunstâncias que você vem enfrentar, não tenham medo, porque não devemos ter medo. Os anjos dizem que estou trazendo boas novas de grande alegria. E a expressão boas novas aqui é o que nós conhecemos como Evangelho, as boas novas. Natal tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim e por você. Natal, Jesus fazendo aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer, morrer numa cruz para salvar aqueles a quem Deus escolheu. O Natal são as boas novas, é uma boa notícia de que há esperança para o ferido, que há esperança para o pecador. Jesus morreu na cruz para nos salvar e o fato dele nascer entre nós é o fato do grande amor de Deus se manifestando em nossas vidas. Em outras palavras, as boas novas significa que o problema foi resolvido. E eu descrevi aqui Gênesis 3, versículo 15, porque quando nós lemos Gênesis 1 e 2, nós vemos Deus criando o mundo. E Deus disse que era tudo muito bom. E no último dia, quando Ele cria, no sexto dia, antes de descansar, Ele diz, e viu Deus que tudo era muito, mas muito bom. Era perfeito, não havia morte, não havia sofrimento. Mas então, nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, se desconectaram com Deus. Preferiram seguir seus corações. Preferiram seguir a sua autonomia de Deus, a sua independência, a querer ser como Deus. E por conta disso, o pecado, o desejo de ser independente de Deus, reinou e destruiu aquilo que era bom. Mas aquele mesmo dia, no meio do caos, no meio da crise que não tinha como se resolver, Deus proveu o Cordeiro e disse que da descendência da mulher viria o Messias. Viria aquele que morreria, viria aquele que seria morto por uma cruz para salvar o homem. Essas são as boas novas, e é por isso que quando você lê Isaías capítulo 7, verso 14, um contexto em que havia uma impossibilidade de salvação, Deus fala para o rei, olha, haverá salvação, e para que você creia que haverá salvação, Ele fala no verso 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem vos dará à luz um filho, e chamará Emanuel, e nós sabemos que Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus se manifestando ao fraco, Deus se manifestando àqueles que não têm condição, Deus se manifestando a você para salvar a sua vida, para restaurar a sua sorte e para fazer nova todas as coisas na sua história. Amados irmãos, por que Deus faz tudo isso? Porque as pessoas podem ter paz, porque as pessoas podem confiar que existe uma esperança. O verso 11 nos responde, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Só haverá esperança, só pode haver esperança porque nós cremos que Jesus nasceu. Jesus nasceu para salvar a nossa vida. Jesus nasceu para mudar e para fazer aquilo que nós não damos conta de fazer. A grande mensagem do Natal é que existe paz porque um menino nos nasceu. Você pode ter paz no seu casamento porque um menino nasceu. Você pode ter paz na sua família porque este menino nasceu para restaurar, para consolar, para mudar a nossa vida. Você pode ter paz, porque Jesus nasceu. Amados irmãos, o Deus encarnado entra na história. O Deus que era luz, agora está no ventre materno, sofrendo na escuridão. O Deus que, pela sua palavra, tudo foi criado. Quando ele nasce, ele não sabe o que falar. Ele precisa aprender os cuidados do seu pai para poder aprender a andar. O Deus que era tudo, soberano, se limita à nossa condição para quê? Para mudar a nossa história por completo.
que você celebrou no dia 25 não foi uma mera festa de confraternização, de comidas, de presentes. O maior presente foi oferecido por aquele que entrou na história para mudar a sua vida e para salvar a sua realidade. Quando você lê Lucas capítulo 2, verso 38, você vai encontrar a profetisa Ana, uma viúva de 80 e poucos anos, que passava por situações complicadas na sua vida. Mas quando ela vê Jesus, olha o que ela diz no verso 38. Tendo chegado ali naquele exato momento que Jesus estava ali, deu graças a Deus e falava a respeito do bem a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana vê naquele menino a redenção, a salvação. Talvez você está vendo nesse Natal que passou apenas a confraternização, a ceia, a troca de presentes, o amigo secreto, o amigo invisível. Não, o Natal não é isso. Infelizmente, nossa cultura, nossa natureza tem transformado o Natal em apenas festas, celebrações. E talvez quando houve um edito, um decreto do governador proibindo que nos dias 24, 25, 26, não lembro a data certinha, no ano novo, as famílias não comemorassem, não se reunissem. Muitas pessoas ficaram preocupadas no Natal, porque elas não poderiam se confraternizar. Agora, 2 detalhes você precisa aprender aqui. Primeiro, com o decreto, as pessoas se reuniram do mesmo jeito. As pessoas não estavam interessadas no que foi decretado pelo governo do Estado. E segundo, a preocupação das pessoas não era não poder vivenciar o Natal, mas era não poder festejar. Não era poder comer, fazer a alegria, beber, encher a cara, a vinho, a cerveja, a comida. A grande indignação das pessoas foi com a festa, mas não com o sentido do Natal. Porque talvez as nossas conversas hoje, e infelizmente muitos cristãos, à roda de uma mesa, sejam ideologias políticas, discussões sobre o que é certo e o que é errado, sobre vacina ou não vacina, vírus ou não vírus, quem é o melhor candidato, quem é o pior candidato, mas as nossas rodas de conversa cristãs hoje não têm a ver com o nascimento de Jesus. A gente não se alegra e se importa com o nascimento, a gente se alegra e se importa com as festas que nós vivenciamos no dia 25 e iremos vivenciar na virada do ano. Já parou para pensar nisso? Quando Ana vê o menino, ela entende que a redenção, a salvação está ali. Mas nós hoje colocamos a redenção e a salvação em homens, em pessoas que não merecem a nossa adoração. E a gente se equivoca-se a achar que a história se limita a essa vida. E como Paulo nos diz, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Amados irmãos, quando você olha a palavra dos anjos nos versos 10, não tenham medo, esses trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Preste atenção, são para todos os povos que Deus chamou, que Deus escolheu a reconexão com o Deus Criador. E a gente vive tempo em que as pessoas estão desconectadas de Deus, a sua vida não está mais influenciada pelo Evangelho transformador, mas sim por ideologias, por coisas que vão nos afetando. Amados irmãos, nós precisamos repensar se nós compreendemos o que é o Natal, se nós compreendemos o que é esse presente especial que Deus nos deu, se nós compreendemos aquilo que Deus tem nos dado de forma graciosa e amorosa. Em primeiro lugar, eu queria pontuar um presente especial. Não tenham medo, são boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Jesus nasceu para dar salvação. O Salmo 146 nos lembra, não confieis em príncipes dos homens na qual não há salvação, não há redenção. Mas existe um menino que nasceu e ele pode redimir a nossa vida e restaurar a nossa história. Confie nesse presente especial, confie nesse Jesus que pode mudar a sua vida e sua história. Em segundo lugar, este presente é o presente incondicional. Olha o que fala o verso 8.
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. O texto fala que haviam pastores, mas a referência aos pastores aqui é uma referência àqueles que são indignos, porque, amados irmãos, naquele contexto, ser pastor de ovelhas era uma profissão muito comum, mas não era nada valorizado. Era uma profissão que não se dava valor, que não se dava créditos. E é interessante porque o anúncio da salvação não foi dado apenas em palácios, mas a todo aquele a quem Deus quer bem. Independente da sua classe social, da sua conta bancária, Deus traz a notícia àqueles simples homens, àqueles humildes homens, ou seja, Ele está falando daqueles que declaram necessidade pessoal. Não importa o quanto você tem, onde você vem, qual a sua classe social. Se você reconhece que precisa de um Salvador, Jesus está para você como Salvador e resgatador da sua vida. Jesus é o Salvador da sua história. Jesus é aquele que pode mudar por completo a sua história e a sua vida. Jesus é o Salvador da nossa história. Olha só quem são os alvos desse presente divino. Preste atenção, primeiro um casal de uma vila de Judá. Maria, uma adolescente que não morava nos grandes centros urbanos, mas morava numa vila de Judá. E essa jovem que Deus escolhe para transformar, para restaurar, para fazer nova todas as coisas, para abençoá-la, a ela e seu marido José. Deus escolhe também magos em busca de paz. Os magos que muitas pessoas tentam transformar em religiosos na cristandade. Mas nós sabemos que esses magos não tinham nenhuma ligação com a cristandade. Eram místicos, astrólogos, pessoas de autoconhecimento que estudavam muito, que buscavam conhecimento na expectativa de encontrar a paz. Mas esses magos só vão encontrar a paz quando se encontram com o menino. E ali a busca infindável deles tem fim, porque eles se encontram com o Salvador do mundo. Jesus revela a pastores que eram discriminados naquele contexto. Aqueles que não eram tão valorizados, aquela profissão que não se dava muito crédito. Jesus se revela a eles. Jesus se revela ao justo e piedoso Simeão, um homem que quando vê Jesus diz, eu estou pronto para morrer. Jesus se revela à viúva e profetiza Ana, aquela mulher também carente do amor de Deus. Agora, porque Deus faz isso, olha o que fala o verso 14. A canção que os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas, a Deus é glorificado sobre todas as coisas e paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. Haverá paz no nosso coração quando nós nos encontramos com Jesus, porque Deus nos quer bem. É porque Deus nos quer bem que Ele envia o Seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. É porque Deus nos quer bem que Ele faz o impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Salvar o pecador, redimir o pecador e levar a consciência da necessidade que nós temos de um Salvador. Jesus é a resposta para a nossa história. Jesus é a solução para a nossa vida. Amados irmãos, Deus é o Salvador da nossa vida. Deus traz esse presente da salvação de graça. Efésios capítulo 2, verso 8, fala que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém acredite que a salvação tem a ver com o que eu faço. A salvação é graça, é aquilo que Jesus fez naquela cruz. E todas as vezes que nós queremos partilhar ou ratear a salvação, dizendo, Deus, o Senhor me salvou, só que eu vou tomar a decisão, nós estamos nos colocando de uma forma prepotente para dizer que Deus não é suficiente para nos salvar.
Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de mim, de você. É você que precisa desesperadamente de Deus, de um Salvador. É você que tem andado cego nos seus caminhos. É você que está valorizando as coisas que não precisam ser valorizadas. Você precisa de um Salvador. E essa salvação é um presente incondicional. O Natal que nós comemoramos no dia 25 nos lembra que Jesus veio ao mundo para nos salvar e oferece salvação de graça. Crer que Ele é suficiente para nos salvar. Em último lugar, a rendição ao presente. Olha só o que você lê em Lucas capítulo 2, versos 15 e 16. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Preste bem atenção no movimento desse texto. Após os anjos deixarem os pastores, o texto fala: vamos a Belém e vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Preste atenção que esses homens recebem um presente, a revelação das boas novas, a boa notícia de que Jesus, o Salvador, nasceu. E esses homens não ficam parados esperando o mundo girar em torno deles. Eles vão atrás de Jesus, eles vão buscar a Jesus, eles vão querer encontrar com este menino. Há muitas pessoas na igreja que ouvem falar de Jesus, que dizem que precisam do Senhor, que dizem que querem se encontrar com Jesus, porém muitas das pessoas continuam paradas, sem mudança e transformação na sua vida. Por quê? Porque não dão o primeiro passo para mudar, se escoram na desculpa para dizer: Deus, quando o Senhor quiser fazer algo na minha vida, eu estou aqui, mas não tomam o passo de orar, de buscar ao Senhor para fazer morrer a carne. Preste atenção como o verso diz assim: então correram para lá. Amados, hoje é tempo de você correr para o Senhor. Hoje é tempo de você correr para aquele que pode mudar a sua história. O nosso presidente não pode salvar a sua vida, o nosso governador, o seu prefeito. Somente Jesus pode salvar a sua vida. Sem Jesus, a sua história está condenada ao inferno. E por mais que você ache que essa vida é prazerosa, que as coisas que você tem são valorosas demais, quando você morrer, quando o Senhor te chamar, você vai estar diante de Deus e prestará contas. E se você chegar dizendo que você era um bom homem, uma boa pessoa, isso não vai ser suficiente para salvar a sua vida. A única maneira de ser salvo é crer em Jesus Cristo. É confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para salvar a nossa vida. Se você não buscar o Senhor, você não vai se encontrar com esse Deus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. Veja o que fala o resultado a respeito de que esses homens viveram depois se encontraram com Jesus. Preste bem atenção. Os pastores voltaram no verso 20, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os pastores voltam glorificando e louvando a Deus em expressão de grande alegria. Por quê? Por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Preste bem atenção. Esses homens estavam alegres de saber que Deus nos ama e está conosco. O nascimento de Jesus traz a mim e a você a plena consciência de que Jesus nos ama e está conosco. Independente dos nossos equívocos, Deus nos ama porque enviou o seu Filho para entrar na história, para nos salvar. E Deus está conosco em meio a todas as crises, nos dias de luto, nos dias de dor, desespero. Deus está conosco. Deus realmente está com você. Deus é o sustentador da sua vida, como nós lemos no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos.
ainda que o mundo vire de cabeça para o ar, ainda que as pessoas se enlouqueçam, ainda que nós entremos em regime de escravidão, ainda que as coisas haverão perseguição, Deus está conosco. Por isso aquietai-vos e saber que Ele, Jesus, é Deus. Natal deveria nos encher de alegria por saber que Deus nos ama e está conosco. Um pouquinho mais à frente, no verso 28 e 30, você vai encontrar Simeão dizendo o seguinte: Simeão tomou-os nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão olha para Jesus e fala: Deus, como o Senhor prometeu, aqui está a redenção, a promessa do menino que nasceria, do Emanuel, do Deus conosco, do que salvou a nossa vida. Agora o Senhor pode levar a minha vida, eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a salvação. O que Simeão estava fazendo, a alegria de saber que Deus revelará na vida eterna. Ou seja, nós podemos morrer de Covid, podemos morrer atropelados, podemos morrer de câncer, podemos morrer de tantas formas no mundo, de um ataque cardíaco, de várias formas. Mas Deus, quando nós morremos aqui, amados irmãos, nós nos encontraremos com Jesus. Mas para aqueles que não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, a morte é o fim. Porque depois da morte haverá o quê? A condenação eterna. Para aqueles que morrem sem Deus, o fim é trágico. Por isso, você quer ter certeza da salvação, se entregue completamente a Deus. Nós precisamos reconhecer que somente em Deus há salvação. Somente em Deus. Deus nos ama, está conosco e nos receberá nos céus. Você crê nisso? Você confia plenamente no Senhor Jesus na sua vida? O Natal que você comemorou no dia 25, deveria ser a plena certeza de que Jesus morreu por você. E deveria ser o sinal de que Jesus te ama, está com você e vai te receber. Agora, se o seu coração se importa mais com as festas, com o teu trabalho, com a sua vida, com suas ideologias, sinto muito, mas não é Jesus que você segue. Você segue a si mesmo. Natal é tempo de você reconhecer que somente Jesus pode salvar a sua vida. Como se render esse presente? Olha o que fala Romanos 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação vem em crer em Jesus. Crer que Ele não ficou morto, mas que ressuscitou, e Ele ressuscitou, agora está nos céus. Quando nós falamos dessa ressurreição, nós estamos falando que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e está agora com Deus, nos preparando um lugar. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem que crer, você quer ser salvo, creia em Jesus. Você quer ter certeza que você pode morrer hoje e estar no céu, creia em Jesus. Agora, se você tem medo da morte, você talvez não creia em Jesus ainda. Se você ama demais essa vida, preste atenção, essa vida vai passar. E nós somos pequenos demais para poder controlar a nossa vida. Mas o Salvador pode cuidar da sua vida e mudar a sua história. Por isso que as boas novas nos lembram: não tenham medo, existe boas novas de grande alegria. Jesus nasceu, o Salvador nasceu para reconciliar sua vida com Deus, para dar certeza da salvação, para que você não tenha medo de viver os dias que você vive hoje. Amados irmãos, muitas pessoas falam que têm fé. E existem, amados irmãos, 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé intelectual. A gente escuta, a gente ouve falar de Jesus, acha bonito a história, acha bonito o enredo, mas essa fé não muda a nossa vida e nos faz nos render completamente a Ele. Existe um outro tipo de fé que é a fé temporal. Quando a gente passa pela crise e fala: Deus, por favor, me salva, Deus, cura-me para tal pessoa, Deus, por favor, faz isso, mas depois disso, a gente se volta para as mesmas práticas, para a mesma vida. Ou seja, é uma fé temporal, é uma fé que só busca a Deus quando está no apuro, é uma fé que só busca a Deus quando precisa. Mas existe uma última fé,
Que a fé é salvadora. Sabe o que é a fé salvadora? Quando você reconhece que você precisa totalmente de Deus. E que você confia plenamente a sua vida a Ele. Você se entrega completamente a Deus, deixando que Ele cuide da sua história. Deixando que Deus possa ser o Senhor da sua vida. Nós precisamos reconhecer que sem Deus não existe salvação. Que sem Deus não existe outro caminho. Essa é a fé salvadora, é a confiar plenamente em Deus. Natal é a boa notícia de que Jesus nasceu para nos reconectar com Deus Criador. Natal é o convite que nós temos para nos render completamente a Deus, de graça. Deus não pede nada, Deus pede que você simplesmente creia que Ele é o Salvador da sua vida e pode mudar a sua história. Se renda completamente a Deus e viva completamente para Deus. Que você possa refletir e praticar com algumas questões que nós vamos colocar aqui hoje. Em primeiro, você compreende que Deus, por sua soberana vontade, lhe apresentou o maior presente da história. Você não pediu para ser salvo, mas Deus, Ele dá o seu Filho para que possa morrer no meu lugar, no seu lugar, e nos garantir a salvação, nos garantir o shalom, nos garantir a paz que nós buscamos em tantas coisas. O Deus soberano, o Deus que é Senhor da história, dá um presente para você, para que você viva verdadeiramente e não escravo do seu próprio ego, das suas próprias coisas. Em segundo lugar, você entende que este presente não foi dado por mérito ou performance humana, mas sim porque Deus lhe quer bem. Deus não viu que você seria uma pessoa boa e por isso decidiu salvar a sua vida. Deus viu, pelo contrário, que você andaria em caminhos escuros, em caminhos que não são os dele, mas ainda assim, Ele decidiu salvar a sua vida, porque Ele te quer bem. Se Deus não quisesse bem a você, o seu destino era a morte eterna. Mas porque Ele quer bem, Ele providenciou a salvação na sua vida. Ele providenciou a redenção na sua história. Amados irmãos, Jesus nasceu para dar salvação e vida a todos aqueles que nele confiam. Amados irmãos, você confessa e crê em Jesus Cristo como Senhor ao ponto de render-se a Ele e viver uma novidade de vida e certeza da vida eterna. Você é convidado a confessar e crer que Jesus é o Senhor e que você não é Deus. Você está disposto a viver a novidade de vida, a abrir mão de quem você é, a abrir mão dos seus prazeres, a abrir mão dos seus conceitos para viver a vontade de Deus na sua história e ter certeza que se você morrer de Covid, ou seja, de que forma que você vai morrer nessa história, você vai abrir os seus olhos para a eternidade, se encontrar com o Senhor, na confiança que para aqueles que estão em Cristo a morte não é o fim, mas é o início da grande jornada de paz, alegria, naquele lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, ao lado do nosso Senhor. Você deseja entregar a Jesus na sua casa hoje? Ore ao Senhor e peça perdão pelos seus pecados e peça a Deus, vem cuidar da minha vida, vem ser o Senhor da minha vida. Eu não sei como fazer, mas eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu quero sim entender que Natal é a boa notícia de que Jesus nasceu para me reconectar com o Salvador, para me garantir a vida eterna. Se entregue a Jesus, se entregue ao Salvador da sua história, ao Salvador da sua vida. Fora de Jesus não há, amados irmãos, redenção para a nossa história. Não há redenção longe daquele que nos dá todas as coisas pela sua soberana vontade, pelo seu soberano querer. Que nesta noite você possa se encontrar com Jesus. Que você possa render-se completamente a Ele e descobrir que não se trata de religião, mas de salvação em Jesus Cristo. Que a sua vida seja completamente transformada por aquele que transformou a nossa vida e história. E eu quero convidar você a orar comigo neste momento, a reconhecer o quanto você precisa do Senhor, a pedir que Ele manifeste o seu perdão na sua história, na sua vida, a pedir que Ele transforme completamente o seu ser. Quero convidar você a fechar os teus olhos
e neste momento está orando comigo mais uma vez. Feche os teus olhos, vamos estar orando ao nosso Deus soberano. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa noite de culto. Nós estamos num processo que o Natal passou no dia 25, estamos chegando na virada do ano. E talvez seja um tempo de refletir profundamente no que nós comemoramos no dia 25. Se o nosso coração estava na confraternização, nos presentes, na festa, ou se o nosso coração estava naquele que é o Salvador, naquele que é o Senhor de todas as coisas. Ó Pai, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos reconquistou com o Deus Criador, aquele, Pai, que nos leva a viver a graça do Senhor Jesus. Ó Deus, manifesta o Teu perdão, manifesta a Tua vida sobre cada um de nós, e que nós possamos, para a glória e honra do Teu nome, viver para o Senhor, e glorificar o Teu santo e bendito nome. O Natal, as boas novas, dentro do nosso coração por meio do Teu Filho Jesus, e que nós possamos nos render a Ele e viver completamente por nosso Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. No último dia 20, nós tivemos um culto de encerramento em nossa igreja. O último culto, um culto de comemoração de Natal. E nessa ocasião, o coral da nossa igreja, que nós formamos, ele se apresentou, e eu quero aqui agradecer mais uma vez a Cláudia, nossa querida irmã Cláudia, pelo cuidado com esse trabalho e por ter feito um trabalho tão lindo com o coral. E neste momento, para encerrar essa mensagem, eu quero convidar você a ouvir canções de Natal, canções com o nosso coral que foram apresentadas no último domingo, dia 20. Vamos ouvir isso, e após esse coral, nós vamos então estar encerrando este culto para a glória de Deus. Oh
Louvamos ao Senhor pelas suas bênçãos, nossa vida. Que lindo poder glorificar a Deus, que haja luz, que haja esperança, paz e vida no seu coração. Quero agradecer você que participou conosco durante todo esse ano de 2020, você que nos acompanha pela internet desde março, quando nós começamos a transmitir o nosso culto. Eu quero desejar a você que você tenha um feliz ano novo, 2021. O próximo encontro nosso já será um novo ano, um novo momento. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que você possa firmar a sua fé, firmar o seu coração naquele que é Senhor. Na quarta-feira teremos um estudo especial para você, assim como no ano que vem, no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite mais uma pregação, mais um culto para você participar. Que Deus te abençoe profundamente, que Deus te honre profundamente nesse novo ano que se inicia. Quero pedir a você também que está participando conosco aqui agora, que Deus possa derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Não esquece de participar das nossas atividades, sempre que nós temos feito com muito carinho para você, para que você possa se aproximar mais de Deus. Mas, nessa virada de ano, lembre-se que Jesus nasceu para dar salvação, que você possa ter uma novidade de vida. Quero agradecer a você que tem participado e principalmente nos ajudado com os dízimos das ofertas. Muito obrigado porque neste ano você foi fiel a Deus, honrando os compromissos que eu com a igreja. Amados irmãos, nós sabemos que o dízimo não compra a Deus, não é barganha com Deus, mas é expressão de gratidão e fé. Obrigado pela fidelidade dos irmãos. Eu quero pedir especialmente que você, neste último culto, se Deus tocar no seu coração, que você faça uma oferta generosa para a causa de Deus. Esta igreja é uma igreja que proclama o reino de Deus e que está avançando para que plante mais novas igrejas também. Que você possa ser tocado pelo Senhor Espírito Santo a fazer uma oferta generosa neste último domingo do mês de 2020. Que Deus possa abençoar você também e recompensar. Você que vai fazer o depósito pelo Pix, você pode usar a conta que está aparecendo aqui embaixo para você para fazer o depósito pelo Pix, tá bom? E aí depois você pode então enviar para o nosso tesoureiro Leuer o comprovante da sua oferta, do seu dízimo entregue nesta igreja. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você, agradecendo mais uma vez por este ano que nós passamos juntos aqui, na confiança que Deus está conosco, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Vamos estar orando neste momento e louvando ao Senhor neste momento. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos por esse dia, por esta noite de culto que o Senhor nos deu. Quero pedir a tua bênção sobre os meus irmãos e pedir que a tua presença invada cada lar. Que este restante de ano possa ser abençoado por ti e que nós possamos viver como aqueles que reconhecem o Senhor sobre todas as coisas. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre o mais profundo dos nossos corações. E que nós sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor na história da nossa cidade. Que nós tenhamos o maior amor que nós podamos ter ao Senhor, que é o nosso Salvador. E que o Senhor nos motive e inspire a voltar a trabalhar para o Senhor nesse ano que se inicia agora em 2021. Pai, abençoa o teu povo. Que este final de ano seja regado com a tua presença e que a esperança que provém dos céus adentre em cada lar, em cada família. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso Deus e Pai e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E um feliz ano novo.